O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. João Batista, profeta firme, corajoso, o profeta destemido, é elogiado hoje por Jesus. Porque São João foi autêntico, ele preparou o caminho do Senhor. Ele veio a esse mundo como uma missão, assim como todos nós, mas ele teve consciência da sua missão e a colocou em prática. Então a vida dele, do começo ao fim, foi repleta de propósito. E João Batista foi muito verdadeiro. Ele não buscou o reconhecimento, ele buscou servir. É por isso que o próprio Jesus reconhece quem ele é, dizendo que nunca houve homem maior do que ele na face da terra. Claro que depois do próprio Jesus, que é Deus feito homem, obviamente, né? Jesus não é só homem, é Deus também. Mas, por outro lado, Jesus diz algo que parece um pouco complicado, porque ele diz assim: no entanto, todo aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João. Mas João não era o maior? E agora Jesus diz que quem se faz menor é maior do que o próprio João? Pois bem, Jesus não está diminuindo João, está mostrando que o exemplo dele de humildade deve ser seguido por nós. Se nós nos fizermos também humildes, nós vamos chegar à estatura de São João. Nós vivemos numa realidade em que as pessoas procuram muito a aparência, o status, como uma forma de reconhecimento externo. Então, como se o reconhecimento viesse de fora. E nem sempre buscam esse reconhecimento que vem do coração, da realização daquilo que a gente faz com amor, daquilo que a gente faz realmente com dedicação. Então, nem sempre a gente reconhece o quanto a gente é agraciado, o quanto Deus pode e também se usa de nós quando nós permitimos. Quando a gente fica buscando só o conhecimento, o reconhecimento, quis dizer, de fora, a gente nunca se satisfaz, não é? Nunca vai ser suficiente. Mas quando a gente reconhece a obra de Deus em nós, daí a gente faz as coisas com muito mais empenho, com muito mais dedicação. Então esta capacidade de ter uma abertura de coração e que depois será reconhecida pelo próprio Deus quando nós estivermos frente a frente com Ele, que será a recompensa eterna que nós vamos receber. É claro que existem outras conquistas também aqui nesta terra, né? Como completar uma etapa, no caso desses alunos que estão aqui representando outros mais, ao concluir o ensino fundamental, enfim, ao concluir o ensino médio, estão aqui porque tem um propósito que foi dado por Deus. E cada um precisa descobrir esse propósito. E o que faz com que nós sejamos grandes diante de Deus
é a capacidade de servir. Quando uma pessoa faz o seu trabalho, quando uma pessoa realiza também todas as tarefas, não é? A sua busca através do seu estudo com amor, essa pessoa realmente está fazendo algo grandioso para a humanidade. Porque o trabalho, somente para conseguir o nosso bem-estar, ainda não é o bastante. Claro que nós precisamos também disso, né? Almejar uma realização que seja profissional, uma realização que seja também pessoal, mas existe algo maior do que isso, aquela que preenche o coração, que é a proposta de Deus de nós colocarmos aquilo que nós sabemos, aquilo que nós fazemos a serviço das pessoas, fazer a diferença na humanidade, na vida dos outros. Isso traz uma satisfação imensa. E ao contrário daquele reconhecimento dos nossos dias, né, de algumas pessoas que às vezes são vistas com admiração, mas não tem às vezes um talento especial. Elas são vistas porque elas ostentam alguma coisa, elas vendem uma imagem delas. Ao contrário de tudo isso, o reino de Deus mostra que a verdadeira grandeza está em ser original, de realizar aquilo que Deus coloca no nosso coração e assim ser corajosos como João Batista. Jesus ainda vai falar, na segunda parte desse evangelho, que o reino dos céus sofre muita violência e são violentos aqueles que o alcançam. Quando Jesus fala de violência, ele não está falando de agressividade que é destrutiva. Essa violência aqui, daqueles que alcançam o reino dos céus, quer dizer a iniciativa, a atitude. A gente sabe que esta agressividade, de certa forma, no sentido assim positivo da palavra, não agressividade, não é que leva as pessoas a se autodestruírem, destruir os outros, mas aquela agressividade que a gente chama de garra, né? Superação. Quando alguém, por exemplo, no esporte, vai com tudo, e os jovens falam, né? Faz as coisas com gás, ou seja, fazem com amor, com vontade, não é? Com desejo realmente de alcançar algo. Então, esta agressividade, entre aspas, né, que é esta força que pode mover as pessoas de maneira que elas saltem os obstáculos, esta deve estar presente espiritualmente na busca pelo reino dos céus. Ou seja, a agressividade aqui, desta violência, não é, que o Senhor fala, é justamente a gente reagir com força, defender aquilo que é importante para nós. Não é detonar os outros, mas é ter firme um propósito e proteger aquilo que é fundamental, que é importante. O Senhor nos fala de uma atitude de quem não se acomoda, de quem toma uma firme decisão, de quem protege aquilo que não pode se perder. E é sobre isso que o Senhor realmente quer que nós meditemos e coloquemos em prática, não nos acovardar. A gente ficar esperando somente que as coisas venham até nós, é sinônimo de acomodação e de superficialidade, não é? Para a gente conseguir alguma coisa, a gente precisa também colocar ali toda a energia e o empenho. E para nós conseguirmos o reino dos céus da mesma forma. Então o Senhor nos convida a ter essa disposição, como João Batista o fez. João Batista não se importava com aquilo que as pessoas diziam dele. Ele atraiu muitos para Deus, mas ele também conquistou algumas pessoas que não queriam vê-lo de jeito nenhum. Tanto é que ele acabou morto por conta da verdade. Mas a mensagem que João Batista trouxe ainda ecoa. E nós vemos que o próprio Jesus, através dessa palavra, o eterniza. Qual o legado que nós vamos deixar para a humanidade? O dia que nós não estivermos mais aqui. É claro que raramente algum jovem vai pensar, o dia que eu não estiver mais aqui, o que eu vou deixar? Porque o jovem cheio de energia,
está pensando no agora, muitas das vezes. Mas nós precisamos ter esse olhar mais adiante para cada dia mais alcançar a maturidade, não é? Quando eu estiver em outras fases da minha vida, e quando eu terminar também a minha carreira aqui na terra, ou seja, minha jornada aqui, não é? O que eu vou deixar para as pessoas? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer sempre. Não para ficar pensando só no nosso fim nessa terra, mas pensar em toda a trajetória que nós vamos fazer, que deve ter uma finalidade. E uma finalidade sempre inspirada por Deus, dentro do seu plano de amor. Que nós, a exemplo de São João Batista, tenhamos então esta força da fé, esta coragem, essa confiança desmedida em Deus e esta vivacidade de quem tem a firme fé e decisão em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Ele seja louvado.